Vamos continuar o papo que a gente teve na semana passada, quando a gente começou a falar sobre funil de vendas, mas agora vamos falar especificamente do meio do funil. Fala galera, Zé Eduardo da HeroesSpark e hoje nós vamos continuar falando sobre funil de vendas. Na semana passada a gente falou do topo, agora a gente vai falar do meio do funil. Vamos falar tudo o que tem que saber sobre o meio do funil, sobre a fase de qualificação de leads. E olha, é tudo mesmo, hein? Então se você quer pular direto para algum assunto específico, aqui embaixo na descrição eu vou deixar os tempos certinho, é só você clicar. E aproveitando, olha, vou pedir para vocês já deixarem um like nesse vídeo e se você é novo aqui, seja bem-vindo a HeroesSpark e não se esqueça de se inscrever porque nós temos muito conteúdo de qualidade para ajudar no seu processo. Certo, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a sua missão no meio do funil é qualificar leads. Da mesma forma como lá no topo a sua missão é trazer e construir os seus leads, agora você tem que trabalhar esses leads. Você tem que chegar para esses leads e construir um relacionamento. Eles já te deram um e-mail, eles já mostraram que eles confiam nos seus conteúdos, eles já confiam em você. Mas agora é o momento em que você vai pegar esse cara e vai construir um relacionamento com ele. Então essa é uma fase muito forte de conteúdo. É uma fase em que você vai mostrar cada vez mais o quão preparado você é para resolver os problemas dele. Então assim, ó, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, a fase aqui do meio de funil é uma fase em que a nossa estratégia vai ser basicamente disparo de e-mails. Lá no final eu vou falar um pouquinho sobre algumas campanhas que dá para fazer, alguns produtos que você já pode oferecer para o meio do funil, mas assim, a maior parte da estratégia é de fato disparo de e-mails, é conteúdo ainda, só que agora é um conteúdo mais específico. Agora nós estamos falando sobre um conteúdo que o cara vai lá e ele já está recebendo o seu e-mail, porque você já sabe, você já pode colocar, já pode mandar um e-mail falando: olá, Eduardo, você sabia que blá 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 blá, e constrói o seu conteúdo. A estratégia aqui é muito simples, é 80% de conteúdo e 20% de oferta. Então você vai construir os seus e-mails pensando nisso. Isso quer dizer que a cada 10 e-mails que eu mandar, 8 tem que ser de conteúdo e 2 de oferta? Não. Isso quer dizer que os seus conteúdos, os seus e-mails, quando você preparar eles precisam ter 80% de conteúdo e lá no final apenas uma oferta. Se você pegar esses caras que acabaram de chegar, esses leads que acabaram de entrar na sua plataforma, que acabaram de te dar esse e-mail, te dar essa confiança, e você encher esses caras com uma porrada de oferta e produto e valor de produto e etc., eles vão pedir para tirar o seu e-mail. Eles vão sair da sua base, eles vão deixar de ser leads. A gente não pode deixar os nossos leads desaparecer assim, igual o estilo Thanos. Ele tem que ficar lá, ele tem que permanecer, ele tem que se interessar pelo conteúdo que você faz de uma maneira assim que, cara, se você não manda um e-mail, ele tem que sentir falta. Por isso que eu sempre trago essas analogias sobre amizade, porque é muito parecido o processo. Então você tem que continuar construindo conteúdos, só que agora você consegue ser um pouco mais pessoal. Ao invés de ser um texto de blog que você está falando com todo mundo, agora você vai construir conteúdos que são mais individuais, sabe? Você consegue, é lógico que você não sabe o nome de todos de cor, mas você consegue, criando os e-mails dentro da HeroesSpark de graça, você consegue personalizar e colocar o nome deles, você consegue produzir conteúdos que quando ele lê esse e-mail, ele vai ter essa sensação, cara, isso aqui é pra mim, isso aqui foi pensado pra mim, e isso é muito show de bola. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte, quando vocês forem pensar nessa construção de e-mails, quando você for pensar nisso, você vai ter que fazer um planejamento. Qual que é a ideia? Qualificar o lead. Então assim, a sua estratégia é aproximar ele cada vez mais da venda. Então assim, uma estratégia que eu vou passar aqui para vocês, que eu acho que é a mais fantástica, é fundamental, é a que tem um acerto alvo com maior frequência, é você, antes de qualquer coisa, pensar sempre nas dores do seu cliente. Então a gente já falou sobre isca digital, que a gente constrói isso, mas novamente, você vai ter que listar as dores dele, você vai ter que listar quais são os problemas que você acha que esse cara pode ter,
quais são as coisas que estão tirando o sono dele, ou de repente algo assim, por exemplo, assim, vamos supor que você trabalha com marketing digital, certo? E aí o cara, ele sabe que ele não está vendendo tanto quanto ele gostaria, mas ele não sabe exatamente o porquê que isso está acontecendo. Mas você, com a sua expertise, com a sua inteligência, com o seu estudo de mercado, você consegue imaginar quais são os possíveis motivos. Então você vai construir e-mails que eles vão direcionar muito nessa dor. Então acho que assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, listar várias dores possíveis e aí pensar cada e-mail sendo uma dessas dores. Quando você, acho que o assunto já tem que trazer a dor, tem que trazer já, você tem problema com tal coisa? E aí você vai discorrer um pequeno texto explicando, falando sobre isso. A primeira parte assim do texto é você deixar bem claro pro cara, essa é de fato a sua dor. É isso aqui que tá te deixando sem dormir à noite. Então você explica, você mostra pro cara realmente entender, realmente eu tenho essa dor, eu tenho que prestar atenção nesse texto aqui. Aí você começa a discorrer e você começa a falar sobre diversas estratégias que ele pode fazer para resolver essa dor, ou seja, você vai dando vários possíveis remédios para a dor que o seu cliente tem. Só que à medida que você vai discorrendo sobre essas medidas, você vai deixando cada vez mais claro que se ele comprar o seu produto, essas dores se dissolvem, acabam. Então assim, esse é um momento muito legal de você ir aos poucos colocando o seu produto. Você não vai agora, ele já me deu o e-mail dele, então eu vou tascar e-mail. Não, você vai produzir conteúdo de qualidade, conteúdo que interessa a ele, conteúdo que pode ajudar ele, mas também os conteúdos que vão fazer ele perceber, cara, se eu tivesse esse produto, a minha vida seria melhor. É isso que o meio do funil é. É você mostrar que o seu produto vai fazer a vida desse sujeito ficar melhor. Então é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que focar. A minha alimentação com e-mails vai fazer o cara cada vez mais ter certeza de que se ele comprar o meu produto, a vida dele vai melhorar. Se você pensar dessa forma, você vai qualificar os seus leads e você vai preparar os seus leads para que eles desçam para o fundo do funil, que é onde você vai conseguir de fato vender produtos. Uma coisa que é super legal você ter em mente também nessa fase do meio do funil é que o seu cliente ele já entende mais sobre o seu produto e sobre o mercado em si que o cara lá do topo. Então agora você vai começar a pensar em conteúdos, eu não diria exatamente avançados, mas eles são mais avançados que os conteúdos que você cria lá no topo. No topo você está pensando no cara que nem sabe que o seu mercado existe. Agora você já vai falar com um cara que já tem uma noção. Eu acho que é muito legal nesse momento assim. Eu não focaria tanto em trazer preços e custos e valores e botão de compra direto, mas sim que à medida que ele vá lendo os seus e-mails, ele vá cada vez melhor entendendo quais são os seus produtos. Então vamos supor que você tem um curso de 800, um de 100 e um de R$90. Ele tem que entender que você tem 3 cursos diferentes e que esses cursos eles vão ajudar de maneiras diferentes, com certeza o de 700 é maior. Então você começa a falar dos seus produtos sempre naquela lógica, 80% de conteúdo e apenas 20% de oferta e de produto. Mas você começa a trazer essas coisas, você começa a falar para ele, olha, você poderia, olha, eu tenho esse produto ajuda as pessoas dessa forma e tal. Então você vai trazendo esses conteúdos, agora não tão avançado quanto vai ser lá no fundo, mas também não tão de início quanto é lá no topo. O meio do funil é essa fase em que a pessoa já entende que existe um mercado, ela já entende que existem produtos e agora ela precisa entender quais são esses produtos e como esses produtos vão ajudar ela. Então é esse o foco que você tem que ter. Muito conteúdo, a gente vai seguir com bastante conteúdo aqui, só que nós vamos ter essa coisa de introduzir os nossos produtos. Da mesma forma como lá em cima, lá no topo, você falava apenas dos conteúdos nas redes sociais e você ia vendendo a sua isca, aqui você vai de leve trazendo os seus produtos. Daí você vai me perguntar, poxa Zé, mas não tem uma forma de já começar a vender produtos? Tem. Da mesma forma como eu expliquei, que até lá no topo do funil você já consegue vender alguns produtos dependendo da campanha que você faz, no meio do funil você também pode vender alguns produtos. A minha dica para você é o seguinte, eu lembro que quando eu falei lá para o topo de funil, eu falei produtos de até R$100. Aqui vamos subir a no máximo R$300, R$400.
Não acho legal você mandar oferta de um produto de 800, de R$1.000 para a pessoa, porque aí a pessoa vai ficar tipo, nossa, vai assustar ela, ela não tem dinheiro para comprar isso. Não, então aqui você tem que trazer um pouquinho mais. Eu acho que é sempre legal se você trazer, por exemplo, o valor de parcela. Então você coloca os seus e-mails, coloca o valor de parcela. Então, sei lá, você tem um produto que custa R$299 e você vende ele em 3 vezes, daí você coloca lá 99,99, por exemplo, por parcela. Traga esses valores para a pessoa começar a pensar, daria para investir alguma coisa aqui dentro, sabe? Mas assim, ó, colocar preço, eu não recomendo vocês puxarem muito já nessa fase. Eu acho que aqui o mais legal é trazer conteúdos a partir da dor do cara, informar mais sobre o seu produto, mostrar para que ele entenda os diferentes tipos de produto que você tem. Mas assim, não focar tanto já em venda. Não dá para colocar um botãozinho de venda? É claro que dá. Lá no final, lá você pega, por exemplo, você vai fazer uma promoção. Vamos supor que você criou uma promoção. Cara, dá para colocar lá no fundo dos e-mails, é óbvio. Mas se você martelar promoção, das duas uma, ou ele vai largar e vai desistir de ser um inscrito do seu sistema de e-mails, ou então ele vai deixar aquela coisa, sabe aquela coisa que você bate na caixa de entrada, parece que você nem vê, tem uns e-mails que a gente recebe que a gente nem vê que ele existe, né? Porque a gente tá tão acostumado que não tem nada de interessante naquilo, que a hora que você começa a ver a lista, parece que você nem para pra pensar, nossa, o e-mail desses caras eu não gosto. Não, você parece que não lê ele. E é isso que acontece com quem fica tacando e-mail sobre produto. Você tem que usar o e-mail de uma forma ainda na construção de conteúdo, ainda na resolução de problemas do seu cliente, ainda na construção de relacionamento. Se você fizer isso, se você pegar os seus leads e você trabalhar com eles com respeito, de construir coisas que de fato vão ser interessantes para eles, eles vão afunilar mais e vão chegar no fundo do funil, que é o nosso assunto da semana que vem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que esse vídeo ajude vocês a qualificar os seus leads e preparar eles cada vez mais para as vendas. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like aqui. E lembrando, se é novo aqui, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, porque a gente tem muita coisa legal para vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau!